Você quer aprender como utilizar o Photoshop de forma rápida, fácil e objetiva? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Josué e nesse vídeo eu vou te mostrar várias ferramentas. A gente também vai trabalhar com a substituição de pincéis. Vou te mostrar um site que é fantástico para você conseguir vários tipos de pincéis e incorporar ao Photoshop. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações, me ajuda, incentiva que eu trago mais vídeos desse jeito. Eu preciso saber que vocês estão gostando para poder produzir mais conteúdo. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Vamos lá! Primeiramente vamos abrir o nosso Photoshop, tá? Vamos em arquivo, novo. Vamos preparar a configuração do nosso documento, papel internacional, tamanho A4, fundo transparente, imagem, rotação da imagem, 90 horário, só para deixar ela no sentido paisagem. Vamos agora utilizar a ferramenta degradê. Essa ferramenta é muito bacana, você consegue fazer um degradê de uma cor para outra, definindo a cor e a transparência de cada uma. Presta atenção nos detalhes, porque ela vai começar um pouco mais forte e depois vai ficando um pouco mais clara. Agora vamos conhecer um site muito bacana para importação de pincéis. O nome do site é Brush Easy. Primeiramente a gente vai fazer o cadastro, você pode logar com o seu Facebook ou se cadastrar com algum e-mail. Para isso você define o nome de usuário, clique em salvar. Digita o teu e-mail, digita o nome, o sobrenome, mês de nascido, dia, ano, escolhe o país, digita um website se você tiver e o mais importante, define a tua senha. Muita atenção neste procedimento. E pronto, definiu a senha, você já está logado no site. Olha que bacana, tudo que está aparecendo aí são pincéis que você pode baixar e importar para o Photoshop. A gente vai usar um modelo que é do tipo Splash, que dá aquela impressão de água. Quando você salvar, ele vai vir compactado, então basta clicar com o botão direito, extrair e dando 2 cliques nele, você já consegue instalar no Photoshop. Vai no Photoshop, clique em arquivo, vai inserir e pega a imagem que a gente vai utilizar. Mas antes, a gente vai trabalhar essa imagem. Então duplica a camada, clicando com o botão direito e escolhendo a opção duplicar camada, escolhe o pincel, lá em cima na faixa de opções, escolhe a opacidade em 20. Coloca a cor vermelha, é importante que seja esta, e então defina com o botão direito o tamanho do pincel e a dureza deixe 0. Isso vai fazer com que o pincel fique exatamente com essa textura aí que vocês estão vendo, ó, como se fosse um blush. Agora você clica com o botão direito, diminui o tamanho do pincel para que você possa fazer o contorno nos lábios. Olha só que bacana. Em seguida, nós vamos escolher a ferramenta chamada Superexposição. Aumenta o pincel, clica e segura e passa em toda a imagem. Isso vai deixá-la mais vívida. Vamos ver o antes e o depois. Agora aperte Ctrl 0 para estender a imagem à tua tela de pintura. Vá na camada, clique com o botão direito e escolha duplicar camada. Em seguida vá em arquivo, clique em inserir e escolha a imagem de um crânio. Esse crânio aí foi salvo no formato PNG, ou seja, com um fundo transparente. Alongue o crânio de acordo com o rosto. Em seguida, escolha a opção multiplicação para que ele fique com esse aspecto transparente. Procure ajustar os olhos e o nariz da imagem que está por trás, centralizando dessa forma. Com a camada da caveira selecionada, clica em máscara de camada, em seguida escolhe o pincel, clica com o botão direito e escolhe o formato do pincel suave. Organiza o tamanho dele, deixa a dureza 0, isso para que a gente possa recortar, apagar partes da imagem da caveira que está na frente do rosto dela. Então você organiza direitinho o tamanho e observa como fica a borda. Escolher um pincel suave e fazer esse tipo de manobra faz com que
fique uma imagem mais homogênea. Muita atenção, você está pintando com a máscara de camada selecionada. Agora a gente vai selecionar a camada de baixo, que é a camada do rosto. Vamos escolher a ferramenta Zoom e vamos aproximar dos olhos dela. Agora vamos escolher a ferramenta Editar Modo Máscara Padrão. Escolhe o pincel, define o tamanho e pinta a área que você quer selecionar. A ferramenta Editar Modo Máscara Padrão, ela serve justamente para isso, para que você possa selecionar áreas com o pincel. Depois de terminar de selecionar, é só clicar nela que você vai observar que a área ficou perfeitamente selecionada. Uma vez selecionada, a gente vai clicar com o botão direito e vamos escolher selecionar o inverso. Depois, clica com o botão direito e escolhe a opção criar uma cópia. Em seguida, faz Ctrl U e clica em colorir e observa que a gente já consegue controlar aquela seleção. Durante a seleção, você também poderia fazer Ctrl J, que seria criada uma nova camada da mesma forma. Agora, novamente, vamos selecionar a camada de baixo. Em seguida, clique em Arquivo e Inserir. E vamos inserir desta vez uma textura. Vamos fazer uma sobreposição. Observa que eu estou inserindo essa textura abaixo do olho dela e abaixo do esqueleto. Olha direitinho para a ordem. Em seguida, eu vou mudar as opções de mesclagem dela. Vou escolher a opção Superposição de Cores e definir a opacidade. Agora a gente vai repetir o processo. A gente vai criar uma nova máscara sobre a camada de textura e vamos apagar. A diferença é que dessa vez a gente vai usar um outro pincel. A gente não vai usar um sólido nem um suave, mas a gente vai usar um do modo Splash, tá? O objetivo aí é deixar cada vez mais a textura mais próximo da realidade e harmônica com a imagem como um todo. Esse procedimento é muito importante. A gente está apagando a linha da textura para que ela se misture cada vez mais com a imagem que está ao fundo. Depois que a gente apagar, a gente vai usar a ferramenta borrar para ainda dar uma textura melhor. Presta atenção. Depois de trabalhar bem a textura com a ferramenta borrar, ainda com a camada selecionada, agora a gente vai escolher a ferramenta superexposição para dar uma ajeitada final, fazer com que ela fique ainda mais harmônica e limpe algumas áreas que a gente não quer que se destaque tanto. Então a gente repete o processo selecionando outras camadas, como por exemplo agora a camada do esqueleto. É a mesma ferramenta, o que a gente está tentando fazer aqui é deixar a imagem cada vez mais equilibrada em brilho, sombra e textura, com todas as camadas juntas. E para dar um toque, a gente vai selecionar o nosso pincel do tipo Splash, a cor vermelha, e vamos fazer esse movimento aí. Observa. Ctrl Z se ficar muito exagerado, tenta deixar o mais espalhado, mais nos conformes possível. Acrescenta também um pouco de preto, que você vai chegar neste resultado. Bem pessoal, esse foi o tutorial de hoje, foi algo bem rápido, um vídeo curto, mas que mostrou várias ferramentas. Se vocês quiserem ver mais detalhes, um vídeo mais longo, mais explicativo, deixa aí nos comentários. E na descrição do vídeo tem um link, basta você clicar, preencher todos os dados e você terá acesso a uma oportunidade fantástica. Aulas bem explicadas, sobre medida e o melhor, com certificado válido em todo o território nacional. Confere lá pessoal, valeu, até a próxima, tchau!